Você está contente com a polícia que você tem na sua cidade? Principalmente se você mora nas capitais do nosso país. Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Você está contente com a segurança pública da sua cidade? É muito provável que você tenha respondido que não. E se eu disser para você que o grande problema da polícia é o fato da militarização da polícia. O fato mesmo dela ser militar. De novo, nós estamos aqui com um assunto polêmico. E é para isso que a gente vai aprofundar o tema, debater com base, com informação relevante, com estudo e com um raciocínio crítico para a gente chegar num denominador comum. Então, vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho, psicanalista, analista institucional e também professor de psicanálise e análise do discurso. Neste vídeo de hoje, a ideia é trazer aqui a discussão de um modo do funcionamento da polícia para a gente poder entender por que a polícia funciona desse jeito, afinal. Recentemente tivemos mais uma chacina organizada por agentes da Polícia Militar porque um dos integrantes da rota foi assassinado, supostamente por algum integrante do narcotráfico. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vocês vão ver uma série de links onde vocês vão poder conferir sobre o que a gente está falando aqui agora e também estudar mais, se aprofundar no tema, porque o objetivo desse vídeo não é esgotar o tema, mas sim trazer ele para que a gente possa jogar luz nessa questão que é tão importante. Recentemente, teve a chacina e um desses links aqui embaixo, que é o da Ponte Jornalismo, traz na sua matéria um vídeo onde agentes militares da Polícia Militar comemoram a chacina, comemoram o número de mortos, vão contando, como se isso fosse de fato ali um acerto de contas, um troféu. E Ronaldo, como se fosse, não, é mesmo, a gente sabe que é. Então, essa é a questão. Na nossa sociedade a gente sabe que é mesmo um acerto de contas, eles não escondem isso. A minha pergunta é, o que faz, por exemplo, um policial militar vir em rede nacional, aqui no YouTube, rede nacional que eu digo é público, assim, não que é na TV pública, mas vir aqui dizer que ele tortura pessoas, que mata mesmo, de uma maneira que se torna impune, completamente impune. Um discurso de ódio que é reiterado, que é colocado como algo totalmente tranquilo, que é isso mesmo. Só tem duas questões que sustentam esse discurso desta forma. O primeiro, como a gente publicou no vídeo da semana passada, é o da guerra às drogas. E o segundo é o fato de ser um agente militar e não um cidadão que está falando. Vamos lá. Vamos primeiro focar na ideia da guerra às drogas. A gente falou lá, você pode conferir o vídeo inteiro, na íntegra lá, onde a gente vai falar o quanto que deve haver a descriminalização por motivos de saúde pública, por vários motivos importantes lá. E aqui a gente vai falar da questão da segurança pública da polícia, em específico. Do porquê que é importante a descriminalização, a legalização das drogas. Porque a ideia de guerra às drogas, ela sustenta um discurso de que eu tenho um combate com um inimigo. E quem é o inimigo? É o traficante, é o preto, pobre, da favela, de baixa escolaridade. É o marginal. O marginal sempre é, mais ou menos, essa pessoa, Quanto mais ela se encaixa nesses parâmetros, o jovem, Quanto melhor ele se encaixa nesses parâmetros, mais ele está como alvo da polícia militar, como inimigo que deve ser combatido. Essa é a questão. E isso acabou sendo naturalizado na nossa sociedade. De tal forma que quando uma pessoa dessa morre, muitas pessoas comemoram. E eu não estou falando do traficante, eu estou falando de um preto pobre que está tentando ganhar vida, como vários que foram mortos nessa chacina, como vários que são mortos em outras chacinas, e que não acontece nada com esses agentes
públicos, que são pagos com dinheiro público. E por que não acontece nada? Porque eles não respondem a uma lógica civil, às leis civis. Eles têm todo um sistema militar que protege eles. Eles viram, em vez de agentes de segurança pública, assassinos que são tutelados pelo militarismo, que obedecem às ordens militares. E o militar, para que serve um militar, gente? Um militar, as Forças Armadas serve para proteger. Aqui também nem vamos pensar o quanto que isso no mundo globalizado é importante ou não, também é uma discussão muito... Mas as Forças Armadas servem para proteger o território nacional, a soberania nacional em frente a outros países, ou seja, o país vai querer ameaçar a gente, tirar o nosso estado e nos submeter como colônias. Então a gente tem as Forças Armadas para nos proteger, é isso. Então o inimigo potencial é um outro exército, certo? E as Forças Armadas são constituídas dessa maneira, o campo militar é constituído dessa maneira, para o combate com um inimigo deste tipo. Numa sociedade, a ideia de polícia, tá? Então vocês vão ver aqui também artigos sobre isso. Você quer estudar? Estuda. Isso é muito importante na nossa sociedade. A ideia de polícia é ela ter a condição de resolver conflitos dentro da sociedade para manter a ordem. Então, a gente tem uma perspectiva de uma polícia cidadã nesse aspecto, né? Uma polícia que ela é civil. E por que no nosso país a gente tem a polícia militar e a polícia civil? Porque historicamente, também tem aqui no link vocês vão poder conhecer um pouco dessa história. Historicamente, a polícia foi sendo colocada numa função de combate a movimentos sociais, a revoltas armadas, a manter a população preta e pobre nessa condição. E com a ditadura militar se instaurou uma polícia militar, né, submetida ao exército, nos moldes como ela permaneceu depois que os militares saíram, né? Então, essa polícia que hoje está, a polícia militar, essas pessoas elas não são civis, elas não respondem à população, aos anseios da população, mas sim a uma lógica militar, onde o comandante precisa ser alguém do exército. Ou seja, ela está completamente vinculada a uma lógica de combate ao inimigo. E essa lógica de combate ao inimigo se sustenta pelo quê? Pela guerra às drogas. Se não tem uma guerra, como que eu vou justificar uma polícia deste tipo? Vamos lá para o cotidiano. As abordagens policiais, elas são completamente diferentes, nós sabemos disso, isso é lugar comum na nossa conversa sobre polícia, que se você está num bairro rico, por exemplo, de São Paulo, né, na região mais central, ou no Rio, na Zona Sul, né, nenhum policial vai te abordar botando arma em você, na sua cara, né, te botando na parede, te humilhando publicamente para te revistar para ver se você está com droga. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai fazer talvez com as pessoas que supostamente não deveriam estar andando ali, a depender dos seus trajes, da sua cor da pele, do seu jeito de andar. Essa pessoa se torna um indivíduo suspeito, que é o inimigo. Então, a polícia, ela está organizada de uma maneira onde ela tem uma população que ela protege e a população de quem ela protege, que é o inimigo, que é o marginal, tá? Tô colocando aqui tudo entre aspas, porque são lugares sociais. Essas pessoas que são protegidas, elas estariam ali como que acima, né, da lei, do que é para ser feito, entre aspas, tá? E então elas estão aqui, a polícia é uma polícia delas, como se fossem funcionários dessas pessoas, tá? Mas elas não são funcionários dessas outras. Elas estão ali justamente para proteger essas aqui dessas. Só que essas pessoas elas não estão oferecendo nenhum tipo de risco. E mesmo assim, elas tomam uma abordagem policial para ver se está com droga, né? E é isso que, por exemplo, está se discutindo. Enfim, acho que quando esse vídeo estiver ao ar já tudo aconteceu da melhor maneira possível, que é a descriminalização do uso, da quantidade para uso, né? Que de algum modo vai incidir na legitimidade desse tipo de abordagem.
Porque se a pessoa não está armada, ela não está oferecendo risco a ninguém, por que fazer uma abordagem de humilhação social com essa pessoa? Não é? A gente já começa a relativizar o próprio modus operandi da polícia, o que é fundamental para que a gente possa caminhar para uma polícia que não seja uma polícia que veja a sociedade dessa maneira, mas uma polícia que possa olhar para uma situação de conflito e pensar como que eu ajo, né? Estar preparada para isso, não para identificar quem é a pessoa que eu tenho que proteger e de quem que eu tenho que proteger, porque esse é o modus operandi que funciona na cabeça do policial militar. E toda a corporação, ela faz uma formação desse policial para ele agir dessa forma, dessa maneira. Mas aí você vai me dizer, Ronaldo, isso vai demorar muito tempo, não tem como não ter polícia, você está falando o fim da polícia militar, como assim? Então, não é o fim da polícia, é o fim da polícia militar. Ou seja, não ter a militarização da polícia. Então, as melhores polícias que a gente tem no mundo são polícias onde não existe esse tipo de divisão. São polícias onde o caráter ostensivo que hoje no nosso país está destinado à polícia militar, né, que é de prevenir, vamos colocar assim, o roubo, o furto, a violência, né? Esse caráter ostensivo, ele está junto na mesma polícia que faz o caráter investigativo, que é quando depois de que aconteceu o roubo, a violência, vai se instaurar um inquérito, investigação. É a mesma polícia. Você vai ter pessoas que vão fazer algumas funções, outras vão fazer outras. Às vezes as mesmas, elas podem transitar entre um e outro, mas é a mesma polícia, não tem duas. Isso, do ponto de vista institucional, é um avanço muito bom. Porque no nosso país você tem hoje um problema institucional entre a polícia civil e a militar que fica mais ou menos assim, onde um fica dizendo que o outro não trabalha direito, onde a pessoa que está aqui, que poderia também ajudar no inquérito ou numa investigação, não ajuda porque é de outra instituição, sabe? Do ponto de vista de uma lógica de funcionamento, é muito prejudicial para o funcionamento da polícia. Mas ela é mantida por uma dimensão histórica e de relações de poder, né? A história de como foi constituídos esses poderes e que precisa mudar. E que precisa mudar para que o policial, ele seja um policial civil, um policial que possa pensar sobre o que ele vai fazer e não simplesmente obedecer uma ordem hierárquica militar, mas que ele possa ser treinado para resolver conflitos e não identificar quem é o inimigo e quem é o que tem que ser protegido. Porque aí é o que a gente vê na nossa sociedade de situações, por exemplo, onde o policial militar agride sem nenhum motivo um entregador que trabalha com moto ou bicicleta, que tem muito pouco recurso, tanto de financeiro quanto de amparo social, e que ele é extremamente humilhado por uma pessoa que se diz desembargador, por alguém que acha que mora em Alphaville e que pode falar assim com ele. Porque justamente, né, faz dessa maneira. Aquela pessoa, ela tem que ser protegida, ele é o meu chefe. E enquanto o outro é a pessoa que eu tenho que maltratar, que ele é o indivíduo suspeito, ele é o inimigo. Então, veja como esse cenário, ele depende desse tipo de organização social, que se desfaz no momento em que a gente muda o caráter da polícia no nosso país. Mas Ronaldo, isso é muito difícil de acontecer, não vai acontecer nesse governo. É claro que eu acho que não vai acontecer nesse governo. É claro que eu acho que vai tempo ainda para a gente maturar essa ideia, mas a gente não pode se furtar ao debate. A gente tem que fazer esse debate o quanto antes. Por quê? Cada vez mais a gente está percebendo que a inteligência artificial está ganhando um caminho tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápido no campo da tecnologia, que a gente precisa discutir que polícia que a gente quer ter, porque daqui a pouco as polícias vão saber onde estão as pessoas na casa sem precisar entrar. Porque hoje a inteligência artificial consegue
olhar, ver, dizer onde as pessoas estão, montar imagens como se fossem olhos, por sinais de Wi-Fi. Vou deixar aqui também o link aqui embaixo para vocês verem esse vídeo completo. Mas a inteligência artificial, ela é ensinada por meio de uma câmera a bater os sinais de Wi-Fi com o que ela vê na câmera e montar as imagens. Depois disso, eles usam só os sinais de Wi-Fi e ela monta as imagens. Ela monta as imagens perfeitas. Nós vamos ter, muito em breve, robôs circulando, ou mesmo coisas que você acopla aqui no seu computador mesmo, que vê onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, as posições. É como se fosse um olho que vai através da parede, que vê como que a gente está funcionando. Então a gente tem que decidir que polícia que a gente quer que vai usar isso aqui. Porque vai usar. A gente tem que fazer essa discussão para hoje. Porque se a gente deixar para amanhã, pode ser tarde demais. A polícia que nós temos hoje não pode ter um instrumento desse. Porque o nível da barbaridade que pode acontecer no nosso país é absurdo. Mas a gente pode construir uma polícia onde ela tenha uma característica, né, essa característica da polícia cidadã, onde a população de fato possa intervir, onde a população possa ter um conselho, onde a esfera social tenha um controle sobre essa polícia. E ela não fique do lado militar, como onde uma pessoa que é um policial militar, um agente militar, confessa os crimes, confessa a tortura e nada acontece com ele. Ah, mas Ronaldo, você está falando aqui de que é uma situação, então você é a favor do bandido. Deixa de ser imbecil se você está pensando isso. Eu não sou a favor do bandido. Tanto não sou que eu não sou nem a favor do bandido quando ele está dentro de uma instituição militar. Porque quem mata desta forma, dentro de uma instituição militar, é tão criminoso quanto. Não é essa a função da polícia. A função da polícia é poder manter a ordem e não cometer assassinatos. Ah, mas Ronaldo, em determinadas situações precisa. Tá, mas não é o caso em muitas das situações, como essa da chacina, onde eles entram e fazem dessa forma. E você tem que concordar comigo, se você é minimamente honesto intelectualmente. Ah, Ronaldo, então o que você propõe? Esse vídeo está aqui propondo tudo isso aqui, ó. Uma polícia cidadã, uma polícia que não seja dividida entre militar e polícia civil. A lógica do funcionamento, ela é muito mais simples do que o processo político pelo qual a gente tem que passar para implementar ele. Mas a população nem sabe qual é a lógica do funcionamento, porque essa discussão fica sempre barrada, como se as pessoas estivessem defendendo bandido. Não é disso que se trata. É defender para que a gente tenha uma polícia que de fato faça com que a nossa sociedade prospere como tal. E não uma polícia que faça com que as desigualdades sejam mantidas, justamente por manter numa política de matança justamente a população mais pobre, preta, periférica, de baixa escolaridade. Eu acho que esse vídeo ele é de fundamental importância para ser disseminado o máximo possível. Então, se você é da periferia, se você é preto, pobre, né, que já passou por abordagens policiais e sabe do que eu estou falando, leva isso para os seus amigos, leva isso para sua família, traz essa discussão para todo mundo. A gente precisa do máximo de gente entendendo que quando a gente fala do fim da polícia militar, é uma pauta importantíssima para a gente ter uma sociedade mais justa, menos desigual. E sim, isso começa com a descriminalização das drogas, como a gente apontou no outro vídeo da semana passada, que você também é convidado a ver, tá? Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, por uma questão humanitária, por uma questão de justiça social. Comenta aqui embaixo se tem alguma parte desse assunto que ficou de fora, ou qualquer dúvida que você possa ter, ou alguma coisa que você não entendeu, para a gente continuar essa conversa aqui nos comentários, tá? E dá aquele like para ajudar esse vídeo a ser disseminado para mais pessoas aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para sempre ser notificado de vídeos interessantes e importantes como esse aqui no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.